Na mensagem de hoje eu quero mostrar um segundo fato que aconteceu na vida de Saulo, naquele momento surpreendente quando ele encontra com o dono da igreja, com o Senhor Jesus Cristo. O primeiro fato, aprendemos que ele caiu por terra diante da surpreendente presença de Jesus. Ele caiu, um sinal de total humilhação, de total impotência da parte dele. Mas o segundo fato qual foi? A Bíblia diz que subitamente o cercou um resplendor de luz. Me chama muito a atenção quando o escritor aqui, no caso Lucas, coloca com muita propriedade, dizendo que um grande resplendor de luz o cercou. Quer dizer, cercou Saulo e aqueles que com ele estavam. Mas a pergunta seria, que luz seria esta? A luz do sol? Não, porque a Bíblia diz no livro de Atos que Jesus, ou seja, no próprio depoimento de Paulo, depois, já agora como apóstolo do Senhor Jesus, ele depois dizendo que aquele acontecimento aconteceu quase ao meio-dia. Então era uma luz que excedia o resplendor do sol ao meio-dia. Portanto, não podia ser, de maneira nenhuma, a luz do sol. Que luz seria esta que excedia a luz do sol, o brilho do sol ao meio-dia? Devia ser uma luz nunca jamais vista por ninguém. Ora, seria algum astro do céu? Não, porque os astros dos céus, como a lua, as estrelas, eles refletem a luz do sol. Portanto, o sol é a luz maior. A ideia aqui seria realmente que o sol tivesse multiplicado a sua luz para que pudesse cegar Paulo e ele cair por terra? Não, a ideia seria ou é totalmente outra. A Bíblia nos apresenta esta luz sendo Jesus. Descartamos totalmente a possibilidade de ser a luz do sol, porque Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era vazia, não havia forma. E havia trevas sobre a face do abismo. Versículo 3, Deus se dirige a algo que é invisível. E ele apenas diz, haja luz. Ele dá uma ordem. E imediatamente aparece a luz. E o verso 4 ele diz que viu que a luz era boa, aí ele fez separação entre o dia e a noite, entre a luz e as trevas. E você caminhando no capítulo 1 do Gênesis, você vai ler a partir do versículo 14 a 19, que só no quarto dia é que Deus criou o luminar maior para governar o dia, que é o sol. Então descarta-se a possibilidade dessa luz ter sido a luz do sol. Mas quem seria essa luz? Eu posso te afirmar, à luz da palavra de Deus, que esta luz era Jesus. Quando Deus, no Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele diz, haja luz, ele estava chamando o Pai como princípio da criação de todas as coisas, para que nele existisse, ou seja, ele brilhasse sobre a criação dele. Ele desse sentido toda a criação de Deus. Portanto, Jesus é a luz que está em Gênesis capítulo 1, versículo 3, é a luz que está em Atos capítulo 9, versículos 3 e 4, aquela luz que brilhou
e cercou Saulo com um grande resplendor. Vejamos o que o próprio Jesus disse em João capítulo 1, versículos 4 a 9. A Bíblia diz o seguinte: em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Paulo não entendeu, é lógico, a Bíblia já diz que os homens seriam alumiados por essa luz, mas os homens não iriam compreender. E continua, ali estava a luz verdadeira. Ali estava a luz verdadeira. Um dia o sol, os astros criados por Deus, os luminares dos céus um dia desaparecerão. Mas esta luz, que é Jesus, ela é verdadeira. Portanto, era essa luz que estava ao redor de Paulo. De Saulo, melhor dizendo. E a Bíblia Sagrada continua dizendo que a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Inclusive, Saulo foi um desses homens, agora iluminado por essa luz. Só que ele não podia ver, ele estava cego. Diante da luz de Deus, a nossa visão se torna trevas. Saulo tinha a sua própria visão, a sua própria intuição, ele tinha a sua própria maneira de interpretar as coisas, os fatos, mas nesse momento estava vendo um reboliço dentro de Saulo. Estava vendo o que a Bíblia chama de arrependimento, a mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de propósitos. Deus estava fazendo uma varredura dentro de Saulo neste momento, através dessa luz maravilhosa. É exatamente isso que acontece na vida de todos aqueles que conhecem Jesus, que têm um encontro com Jesus. Seus pensamentos mudam, seus propósitos mudam, seus sentimentos mudam. Vamos ver mais tarde, nas mensagens posteriores, que Paulo mudou, que Saulo foi transformado, e estou usando o nome Paulo porque depois o seu nome foi mudado para Paulo, o apóstolo. Mas aqui ele estava diante da luz que era Jesus. E posso afirmar isso à luz da palavra de Deus. Vamos para mais um texto de João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então fica evidente que a luz que cercava Paulo naquele momento não era do sol, das estrelas, da lua, de uma lanterna, não. Era a luz chamada Jesus, a única verdadeira luz que esse mundo jamais viu igual. Mas Mateus capítulo 27, versículo 45, veja o que diz a Bíblia Sagrada. E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Veja uma coisa aqui curiosa. Aqui esse capítulo 27 de Mateus trata-se da crucificação de Jesus. Jesus, que era a luz do mundo, todos se alegraram na sua luz, multidões e multidões seguiam Jesus para ouvir as suas palavras graciosas, cheias de graça, de misericórdia. Muitas pessoas beneficiadas através de cura, pessoas que foram ressuscitadas. Ele realmente deu sentido ao mundo na sua época. Assim como ele deu sentido à criação de Deus, lá no princípio, através da luz que brilhava, que se tornava nítidas todas as coisas, assim também para o mundo atual de Jesus, ele era a luz que movimentava. Onde quer que ele estivesse, muita gente queria estar ao seu lado. Muita gente queria estar perto dele. Mas chegou um dia que os homens, por maldade pura, prenderam Jesus, levaram para a cruz e crucificaram Jesus. Os homens não o mataram, porque os homens não tinham poder sobre a vida de Jesus.
Ele mesmo entregou o Espírito ao Pai quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele devolveu para o Pai o Espírito que ele havia recebido. Era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E naquele momento ele se despedia do mundo. E sabe o que aconteceu? Vou repetir o texto mais uma vez. Quando ele morre na cruz. E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, sobre toda a terra, até a hora nona. Portanto, foram 3 horas de densas e palpáveis trevas quando Jesus morreu na cruz. Entregou o Espírito ao Pai, porque a luz se apagou. Jesus é a luz do mundo. Esta é a situação de Saulo naquele momento. A Bíblia diz que ele caiu cego e não via absolutamente nada, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A luz de Jesus que excede os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos propósitos, fazem uma mudança tão grande dentro de nós que nós não podemos ver com os nossos próprios olhos. Agora podemos ver com os olhos de Jesus. Podemos falar pela voz de Jesus. Podemos andar com os pés de Jesus. É isso que Saulo, quando convertido mais tarde, ele disse: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então fica evidente que a luz que resplandeceu ao redor de Saulo foi Jesus. E Jesus veio com uma missão do céu para transformar a vida de um perseguidor a um discípulo do próprio Jesus. Não é interessante? Nós vamos ver nas próximas mensagens o que realmente aconteceu com este homem, este gigante perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero que eu tenha podido te ajudar um pouquinho dentro desse escopo, dessa história maravilhosa contada por Lucas, relacionado ao encontro de Jesus com Saulo, o perseguidor da igreja. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Muito obrigado pelas tuas infinitas e grandes misericórdias. Pai, abençoa o nosso dia. Derrama a tua graça, a tua bondade. Guia-nos, ó Deus, pela luz do céu que é o Senhor Jesus. Que a tua palavra seja aqui luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. Que sejamos, ó Deus, guiados pelo teu Espírito. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Forte abraço, Deus te abençoe. Deus te conceda um dia de graça, debaixo da luz que é Jesus. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.